Parque. A onda é ser feliz agora. Apresenta Pode Impactar. Eu sou a Mariana Marques e esse é o Pode Impactar, uma série de conversas significativas sobre impacto social para a gente vislumbrar um futuro possível com uma pauta presente, pautada na igualdade, na fraternidade e principalmente na sustentabilidade. Hoje eu tenho o prazer de ter duas mulheres ao meu lado. É sempre bom ter mulher aqui no estúdio comigo. É a Liane Freire, que é membro da Aliança de Ecossistema de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável da UN Habitat Latam e trabalha com desenvolvimento sustentável desde 1985. E a Luciana Costa, que é economista do BNDES e trabalha com transição energética e mudança climática. Gente, sejam bem-vindas a Fortaleza, a esse estúdio. Obrigada, Estou feliz que obrigada. estão aqui. Super obrigada. O lugar é lindo. É lindo? Gostou? Muito. Uma mulher carioca elogiando o lugar e sempre se sensibiliza, né? Então, a gente tem um desafio hoje, que é falar sobre o mercado financeiro para que o máximo de pessoas possível possa entender qual é a relação do mercado financeiro com esse tema da sustentabilidade. A gente tem uma série de episódios que a gente gravou aqui nessa temporada do podcast, pessoas falando sobre pautas de igualdade racial, pautas de igualdade de gênero, sustentabilidade, conversei com Denise. Tantas coisas foram ditas aqui, mas eu acho que vocês trazem uma mensagem muito potente e importante sobre sobre esse conhecimento do mercado financeiro e como é que as pessoas podem entender essa relação. É o mercado financeiro que decide tudo no sistema que a gente vive, é ele que diz o quão sustentável a gente deve ou pode ser, é ele que regula. Contem pra gente um pouco, pra gente aprender. Não é o mercado financeiro que regula nem que decide. Ele é muito importante, é um ator importante dentro do todo, mas assim, não existe um ator que vai decidir, que vai regular. Existe o Estado, obviamente, cria toda a regulação, e não só o Estado brasileiro, vários países do mundo estão desenvolvendo toda a regulação que vai tentar direcionar investimentos para investimento sustentável, para descarbonizar a economia, para criar um mundo com mais diversidade. O mercado financeiro tem um papel fundamental, que é o papel de financiador, e se essa regulação for bem feita e a gente conseguir estruturar bons projetos, o mercado financeiro vai caminhar nessa direção. Mas o desafio hoje é exatamente este, criar uma regulação e criar um ambiente para que os investidores migrem para investimentos mais sustentáveis. Eu queria só complementar, porque tem sim uma reflexão do papel do mercado financeiro, né, nessa composição com a regulação. Então, eu diria que você tem três elementos importantes. Você tem o elemento da regulação, que é muito importante, porque é ele quem dá o contorno e, na realidade, ele baliza, né? Ele cria o caminho para onde tem que ir. Então, isso é irrefutável, um papel de Estado. Aí amplo mesmo, estamos falando de regulação e tem vários níveis e tem os reguladores, né? Tem mercado financeiro, tem mercado de capitais, então você tem reguladores diferentes, isso é fundamental. E o Brasil, no caso do Brasil, a gente precisa dar uma avançada nessa área. O segundo é o planejamento. Então o planejamento não perde valor, ao contrário, ele ganha valor para você planejar as estratégias, né, que você quer, que vou já introduzir um termo de transição aqui, né, verde, justa, dentro do verde, energética, né, onde a sustentabilidade é assim, o fundamento disso. E tem o terceiro elemento, que é o próprio financiamento. Porque sem financiamento você não consegue chegar a promover de fato e a realizar, efetivar a transição. Então o financiamento ele tem um papel de orientador, né? Ele vem como uma espécie de possibilidade de alavancar este movimento e alavancar, portanto, toda essa cadeia que o financiamento tem, né? Então, esse papel muda um pouco. Então, hoje tem uma responsabilidade maior sobre o sistema financeiro para que ele cumpra esse papel. Então, ele também tem que compreender como ele pode fazer isso,
seja trazendo nos próprios instrumentos, então, criando formas diferentes de financiar, que tragam esse formato novo, né? Essa proposta dele orientar. Porque a história é a seguinte, vou orientar recurso, mas se eu tenho mecanismo igual, vai fazer do mesmo jeito. Então, eu tenho que mudar também a maneira como eu financio. E nessa maneira como eu financio, eu mudo também as condições que eu exijo, né? A gente chama às vezes de condicionante e tal. Então, eu também tenho que fazer todo um movimento que eu complemento a regulação, entendeu? E o planejamento é um tripé, um complementa o outro. Agora, só para trazer uma coisa que eu acho que é importante, o Brasil é maduro, é estruturado sob o ponto de vista dos 3 pilares. Então, aí depois a gente fala aqui do financeiro, que ela pode falar melhor. Então, e a gente, observando, né, você que trabalha com negócio de impacto desde tanto tempo atrás, que a gente já avançou nesse sentido? Quando você fala que o Brasil é estruturado, eu imagino que essa estruturação tenha sido feita nessas últimas décadas, e o que eu quero saber é se, de fato, esse dinheiro da iniciativa privada, por exemplo, principalmente, tem chegado nesses negócios sociais, tem chegado nesses negócios de impacto. Ainda precisa chegar mais? O investimento está aquém? Ou o problema não é o investimento, é a execução do que se faz com o dinheiro que chega? Quer começar? Bom, a gente tem que entender um pouco aonde está o negócio social dentro, de novo, vou puxar para o raciocínio de cadeia, dentro dessa cadeia da transição. Então, o negócio social, ele entrega na ponta o resultado da transição. Ele não entrega sozinho. Então, aí é o que a gente chama dessa cadeia. Ele entrega, vamos lá, a gente está falando de que você precisa, o negócio social ele atua tanto na área social quanto ambiental, mas você tem outros negócios maiores, né, que vão fazer essa mudança climática e que a gente depende desses negócios maiores para realizar a mudança climática, que tem que estar realmente junto. Então, para o dinheiro chegar, seja de recurso privado, seja mesmo, recurso público é diferente, mas enfim, principalmente recurso privado, nas suas várias formas de investir, são várias formas, tá? Então, você tem recursos, desde recurso, como a gente fala, filantrópico, filantropia estratégica, venture philanthropy, aí é uma categoria grande. Você tem os recursos de investimento, propriamente dito, privados, né? Equity, venture. Cada tipo de recurso, ele tem uma maneira de fluir. Ele tem uma maneira de se comportar. Então, para chegar na ponta, você tem que compreender essa maneira e tem, na realidade, que fazer com que essa fonte de recursos se amplie. Porque o que acontece hoje? Então, a gente evoluiu bastante nos últimos anos, nos últimos 25 anos, evoluímos bastante. Então, aonde a gente chegou? É como se a gente tivesse chegado a um conjunto de MVPs. Então, quando você ouve Yunus, você tem soluções, benchmark, para tudo. É muito interessante. Então, o que está faltando? O que está faltando é uma lógica agora de que isso vire mercado. Então, para isso virar mercado, isso tem que estar encadeado. Isso tem que juntar com algo que faça sentido. Você faz um movimento, né, da base para a estratégia, da base para o topo, e tem um movimento do topo para a base. Então, o que corre em paralelo, que agora tem que estar se encontrando? E aí eu gosto muito de como o BNDES está puxando isso. Então, assim, no Brasil, quem puxa hoje esse movimento de coordenar o top-down e o bottom-up é o BNDES. Então, está fazendo isso de uma maneira muito verdadeira. Bom, por que eu trago essa coisa? Outra coisa que correu em paralelo, que a gente tem que se dar conta, tem que se apropriar, é aquilo. O mercado se estruturou, amadureceu, está compreendendo o que é investir, ESG, tem aí, de novo, tem papel de regulação, tem uma série de coisas que somam. Mas esse movimento, né, top-down, ele é um movimento que olha
para a economia. Se não for para gerar uma economia, ele não se fortalece, ele não se sustenta. Então, aqui do lado de cá, e aí tem muito a ver com a conversa do Nordeste, a gente tem a maior oportunidade hoje de coordenar esses dois movimentos, que é a transição energética, e fazer com que ela gere, né, através dos negócios sociais, o impacto social. Então, é aí que eu acho que a gente tem que chegar. Quer dizer, os dois andaram. Amadurecemos? Amadurecemos. É como se a gente tivesse... Todos os atores estão prontos. Quando você conversa lá fora, aqui, está todo mundo pronto, todo mundo sabe o que fazer. O palco está aqui. Então, bora subir no palco. Bora interpretar a partir do seu lugar, a partir do seu papel, com o mesmo objetivo. 2020, quando a ONU lança o Race to Net Zero, e depois 2021, quando os Estados Unidos voltam para o Acordo de Paris, eu acho que ali o mundo entendeu que já tinha passado da hora de se preocupar com descarbonização. Claro que isso é o caminho da transição energética do direcionamento de um mundo para uma economia mais verde é lançado muito, muito mais lá atrás. Mas ali, para mim, 2020 é uma data de corte, porque a ONU lança Race to Net Zero, e hoje quase mais de 90% do PIB mundial está comprometido com metas de atingir de atingir neutralidade de carbono em algum momento, a grande maioria dos países em 2050. Então, assim, isso, eu acho que a base está aí. O que falta, né? Você perguntou o que falta. Falta o mercado precificar produtos verdes com prêmio. Porque hoje, aqui o Ceará tem energia renovável das mais competitivas do mundo, é eólica e solar. E a gente entende que esse movimento de transição energética tem que ser um movimento que vai estar acoplado a uma reindustrialização do Brasil. A gente não vai replicar um modelo primário exportador. A gente não vai exportar a energia, a gente quer exportar produtos com alto conteúdo de energia embarcado e de uma energia de baixo carbono, de energia renovável. Esse produto tem prêmio? Ele custa mais caro para viabilizar os investimentos? Não. Hoje o mundo não paga prêmio para produtos menos intensivos em carbono. A Europa vai colocar barreiras por isso que a regulação é importante. Vários países do mundo vão taxar carbono. O Brasil agora acabou de aprovar o mercado de carbono regulado. Já existia um mercado de carbono voluntário que estava se desenvolvendo espontaneamente. Agora a gente regula e o mercado regulado vai estimular o outro mercado de carbono. Mas assim, quem polui paga porque está poluindo, né? Quem emite mais carbono e quem deixa de emitir, e o produto produtos intensivos em energia, aço, fertilizante, 2 aços, um feito a partir de energia renovável, outro feito a partir de uma energia mais suja, ou 2 fertilizantes, um feito a partir de uma energia renovável, outro de um gás mais de combustível fóssil. Qual a diferença de preço? Isso ainda não tem. Então, assim, nesse sentido, o mercado de carbono no mundo está se desenvolvendo, porque uma coisa é produzir um produto, outra coisa é o quanto você deixa de impacto negativo, de externalidade negativa na economia. Isso tem que estar precificado. No momento em que isso estiver corretamente precificado, o mercado começa a se ajustar para que, de fato, os investimentos mais renováveis sejam viáveis financeiramente. Hoje não são, Hoje, o hidrogênio verde ele ainda é muito mais caro que o hidrogênio cinza. Então, ele não é comercialmente viável. Os países estão tentando se organizar para que isso aconteça. Existem estudos que mostram que isso pode demorar 7 anos. É um tempo longo, é um tempo que a gente não tem. Então, a gente precisa avançar mais rápido na regulação. Regulação de carbono, regulação de combustível de baixo carbono. Você põe no teu carro um combustível de baixo carbono ou um combustível fóssil. Qual que é a diferença de preço entre esses 2 combustíveis, né? Por que o investidor vai investir em combustível sustentável de avião? Por que ele vai investir em combustível de baixo carbono? Por que vai investir em aço verde? O mundo amadureceu, eu acho que as pessoas estão mais conscientes, mas o mercado ainda não está precificando carbono, como deveria precificar. E aí, o Brasil está absolutamente bem posicionado para esse mundo do futuro, que é o mundo da neutralidade em carbono.
nenhuma grande economia tem várias condições combinadas que o Brasil tem. O Brasil tem energia eólica solar barata, mais barata do que a energia eólica solar, do que a média mundial. Nós temos uma matriz elétrica já mais de 90% renovável, nós temos uma matriz energética quase 50% renovável, nossos processos industriais são mais limpos, nós temos 13% da água do mundo, nós temos 60% da nossa matriz elétrica, ela vem de hidrelétrica, que funciona como uma grande bateria, nós temos sistema elétrico interconectado, a gente entrega energia renovável em qualquer lugar do país, nós temos um potencial gigantesco de biomassa e biometano e biogás, a gente já tem uma indústria de etanol que desde os anos 70 a gente desenvolveu, que é um combustível menos intensivo em carbono. Nós temos esse sistema elétrico interconectado, nós temos sol, tudo isso junto, só o Brasil tem. Então, para esse mundo da transição energética, nós temos os insumos. Mas por que a gente não está decolando ainda? Porque não tem... Aqui se pode produzir combustível de baixo carbono, combustível sustentável de avião, porque nós temos biomassa para produzir, nós temos soja, nós temos macaúba, nós temos óleo de palma e nós temos cadeias já montadas. Mas por que esses projetos não saíram mais rapidamente do papel? Porque o mundo ainda não está precificando a emissão de carbono como deveria, porque os produtos verdes, aço verde, combustível de baixo carbono, fertilizante verde, ainda não tem o prêmio, ainda não custa mais caro, porque deveria custar, né? Muito tem se falado sobre justiça climática, né? E é um conceito que é relativamente novo. Quando a gente fala em justiça climática, a gente está falando de quê? Então, eu gosto do termo justiça climática, mas eu vou refrasear ele, tá? O termo justiça climática é um termo que veio cunhado pela área climática. E eles são próximos, mas hoje a gente tem trazido as pessoas para a centralidade da discussão dessa transição. Então, a transição climática é urgente, a gente tem uma série de consequências e do conjunto do que já se amadureceu, do que já se desenvolveu nas questões climáticas, você já tem, por incrível que pareça, você tem mais maturidade nisso. Então, o entendimento da consequência das questões climáticas sobre as pessoas, então essa consciência é mais recente. Então, a gente traz o conceito, então, de uma transição justa. Então, tem uma semântica em português e em inglês que é importante ser trazido, né? Você sair do justiça como algo que é simplesmente onde a sua postura é uma postura afirmativa, reativa, para uma posição de justo, onde você aí está dentro da situação, você é protagonista da situação. Então, as pessoas são protagonistas da situação, de ponta a ponta, não são mais beneficiárias. Então, eu gosto dessa mudança do conceito. A outra coisa foi trazer o justo para antes do climático, antes do verde, antes da questão climática. A gente sabe que as pessoas mais vulneráveis às mudanças climáticas são as pessoas que moram em áreas inapropriadas, sujeitas a desmoronamento, e são pessoas mais pobres que sofrem as causas dos efeitos climáticos. E tem vários dados sobre isso. Quando tem uma enchente, quando tem um alagamento, quando tem um ciclone, quem sofre mais é o pobre. A outra coisa é que o aquecimento global ele não é igual em todas as economias. Países tropicais vão sofrer mais as causas do aquecimento global do que, por exemplo, Rússia e Canadá. Os cientistas já sabem que onde é cerrado aqui no Brasil, se virar deserto, onde é tundra em países de clima frio, pode virar cerrado. Então, pode ser que tenham países que se beneficiam positivamente do aquecimento global. Então, quando a gente olha, a gente tem que olhar
com muita calma e com muita... E outra coisa, quem que gerou o estoque de carbono que está causando aquecimento global? Foram os países industrializados. Então, assim, falando em transição energética justa e transição ou justiça climática, a posição do Brasil em cobrar que esses países se responsabilizem por ajudar a transição energética dos países mais pobres com dinheiro é uma posição correta, que tem que ser defendida e que traz e que tenta trazer um pouco da justiça climática, da transição energética justa. A gente tem que descarbonizar o mundo, mas a gente não pode ter um mundo mais verde, menos intensivo em carbono, cumpre o Acordo de Paris, chega no final do século com aquecimento de no máximo 1,5 graus de aquecimento em relação aos níveis pré-industriais, só que com todo mundo mais pobre, com os pobres mais pobres, e os ricos, eles estão se defendendo. Os Estados Unidos lançaram um plano de mais de $1 trilhão para investir na descarbonização da economia e na reindustrialização verde. A Europa reagiu com o European Green Deal. Austrália, Japão, China, todos os países ricos estão lançando planos multibilionários de descarbonização da economia e de reindustrialização verde. A gente não tem o mesmo espaço fiscal. A regra do mercado financeiro mundial, ela é injusta. O capital aqui custa muito mais caro, não só porque o risco é maior, mas porque a regulação internacional ela prejudica os países mais pobres, ela privilegia os ricos. Então, assim, tem vários graus de injustiça aí que precisam ser corrigidos para que todo mundo consiga fazer uma transição justa, sem deixar ninguém para trás, né? Senão a gente vai criar esse mundo mais verde, mais descarbonizado, com os pobres mais pobres, com os ricos reindustrializando suas economias em bases mais verdes. E eles estão fazendo. Eu sou Mariana Marques e estive aqui hoje com Liane Freire e Luciana Costa. Um beijo e até a próxima. Gente, se despeçam, deixem uma mensagem final aí para o Ceará ou para todo mundo que está ouvindo a gente no resto do Brasil. A minha grande mensagem, vamos construir esse mundo mais sustentável, mais verde e menos desigual. Vamos. E a minha mensagem é um pouco na linha do que eu falei por último, sabe? Quando a gente olha aqui, né, você vê que é absolutamente possível, dá uma olhada, é absolutamente possível essa convivência da potência climática com a potência das pessoas. Então a gente está experimentando isso aqui nesse evento. E eu acho que essas experiências têm que ser mais providas. E aí, eu acho que o Nordeste tem que se apropriar desse, não é só o tema, desse desafio. E fazer do Nordeste o lugar da transição justa e energética. E levar o Nordeste, junto com o Brasil, para essas mesas lá fora, entendeu? Então, acho que esse, para mim, é a minha mensagem aqui. Porque eu acredito no que eu tô vendo, porque eu tô vendo e sentindo. É isso, arrasou. A gente se vê, gente. Obrigada. Beach Park, a onda é ser feliz agora. Apresentou Pode Impactar, com Mariana Marques. Patrocínio Instituto Aço Cearense e M. Dias Branco. Realização Somos Um, articuladora de negócios de impacto.